Olá! Nos últimos episódios acompanhamos uma observação astronômica e também o lançamento de foguetes feito pelos alunos da rede municipal. Hoje o programa vai mostrar os bastidores dessa experiência. Então sejam bem-vindos e preparem-se para mergulhar no universo da aprendizagem criativa, porque o Educa Floripa está no ar. Tudo começa no laboratório de ciências. Com tesoura e cola, eles colocam a mão na massa, no papel, na garrafa PET, na fita adesiva. Para montar o foguete, a gente precisa usar 2 garrafas PET. O ideal é que elas sejam iguais, que tenham o mesmo tamanho. Aí a gente faz um corte na parte de baixo da garrafa e a outra a gente deixa inteira para encaixar e montar o foguete. Aqui os estudantes da Escola Básica Municipal Dilma Lúcia dos Santos aprendem como montar um foguete. E também tem aulas sobre reações químicas simples, que ajudam a entender como ele vai ganhar força para decolar. No estado inicial, eu tinha uma baixa pressão aqui dentro, porque não tinha gás. Quando essa reação ocorreu, quando eu misturei vinagre e bicarbonato, começou a produção de gás. E aí essa pressão foi aumentando, causando então o enchimento do nosso balão. O João e o Vitor estão contando os dias para esse momento. Depois de um ano inteiro esperando, chegou a hora de ver o foguete que ajudaram a construir ganhar o céu. A empolgação é tanta que mal dá para disfarçar. É como se eles já estivessem decolando junto com o lançamento. Ano passado a gente tentou, fomos lá no campo daqui, do Olaria, e soltamos foguete lá. E é sempre muito legal soltar foguete. Eu acho muito legal. E a gente sempre tem uma expectativa bem grande, porque a gente não sabe quanto que pode ir. Então a gente sempre fica bem ansioso para soltar, eu pelo menos fico. E teve uma vez que a gente soltou aqui, a semana passada foi, que a gente soltou e ele atravessou toda a quadra e foi parar no mato. Tanto é que a gente perdeu o foguete. Nós começou quase no finalzinho do ano soltar foguete e esse ano nós está com bastante expectativa para nós ir para a competição. Com tudo pronto, é hora do primeiro teste. Foguetes que funcionam com água e ar comprimido. Uma atividade divertida, mas que exige atenção à pressão, ao ângulo e, claro, à segurança. Hoje, após alguns testes que nós já fizemos semana passada, a ideia é que os experimentos deem o mais certo possível, né? E questão de para onde apontar o foguete, né? A quantidade de ácido acético, né? O vinagre, bicarbonato, para que a reação e o lançamento ocorra tudo bem também. Na Olimpíada Brasileira de Foguetes, cada faixa etária tem seus próprios desafios. À medida que os estudantes avançam nos anos escolares, a complexidade também aumenta. E lançar um foguete com precisão passa a exigir mais que entusiasmo. É preciso preparo, estratégia e muita vontade de experimentar. Os nossos estudantes que participam do clube são do 6º ao 9º ano. E aí o nível deles para a Olimpíada de Foguetes é o nível 3, que é o foguete de água com ar comprimido. Mas por conta, das experiências que a gente desenvolve no clube, com os espaços que a gente tem na escola, a gente resolveu também testar com o uso de bicarbonato e vinagre. Muito mais do que uma brincadeira, o projeto é uma verdadeira aula interdisciplinar. Como são estudantes de 6º a 9º ano e eles participam, tanto da Olimpíada de Astronomia quanto de foguetes, a gente consegue utilizar conhecimentos de outras áreas, como matemática, física, química. Embora eles só vão ter química e física no 9º ano, mas eles já têm, nesse momento, a oportunidade de estar aplicando esses conhecimentos, conhecendo, por exemplo, reações químicas, a própria física para fazer os foguetes.
E também, né, um dos eixos da escola é a educação ambiental. Todos os foguetes são feitos com material reaproveitado, então a gente tem todo esse cuidado também com o meio ambiente, né, na hora de fazer essa atividade. No sul da ilha, os estudantes da Armação comemoram a chance de participar oficialmente da Olimpíada Brasileira de Foguetes. A expectativa é grande e desta vez ninguém quer ficar de fora do lançamento, nem do pódio. Aí nós vai ganhar, né, João? Aquela vez lá já foi pro mato. Vamos tentar, né? Tomara que sim. Depois de acompanhar o funcionamento dos foguetes, da produção ao lançamento, agora é hora de conhecer o espaço onde boa parte dessas descobertas acontece, o laboratório. É o que mostra o Clube de Ciências da EBM Virgílio dos Reis Várzea, em Canasvieiras. Na tentativa de capturar a imagem, o foco insiste em escapar. Mas é nesse movimento de aproximação, de ajuste, de paciência que a ciência acontece. Porque assim como os olhos buscam nitidez, o conhecimento busca sentido para o que à primeira vista parece invisível. Hoje a gente aprendeu sobre o microscópio, eu achei muito legal. E a gente pegou uma seiva de árvore, colocou aquela tinta, ficou muito bonita. No projeto Clube de Ciências, que acontece todas as quintas-feiras, na EBM Virgílio dos Reis Várzea, a curiosidade é transformada em investigação. A ideia do projeto é trabalhar a iniciação científica com os estudantes de 6º ao 9º ano. Então, é Clube de Ciências, onde a gente reúne diferentes propostas de projetos que eles possam trabalhar essa iniciação científica. Então, a gente trabalha com metodologia, com pesquisa mesmo, com protocolo de ciência cidadã, onde eles fazem a coleta de dados e, depois da coleta de dados, todo esse processo de análise e investigação. O que atrai os estudantes para o Clube de Ciências não é só curiosidade, é a chance de viver a ciência de verdade. Aqui, cada encontro é diferente. Tem experimento, tem descoberta, tem mão na massa. É quando a teoria sai do papel e ganha vida no cotidiano da escola. Eu acho muito interessante pela variedade de coisas que tem que fazer, por exemplo. Como a gente vai lá para fora, a gente vai em volta da escola, coleta a amostra, vem aqui dentro, examina e tudo a gente faz, não é mais uma coisa teórica, como se passasse no quadro, escrevesse e a gente fosse lá copiar. É mais interessante assim. Aqui eles levantam dúvidas, testam hipóteses, têm acesso a equipamentos de nomes difíceis e o mais legal, percebem que fazer ciência também é coisa de criança. Uma das partes que eu mais achei interessante foi quando a gente foi lá fora medir sobre o HPA, o MM. Eu não sei muito bem como é que são essas medidas específicas, mas eu achei bem interessante o uso do barômetro, o uso do medidor. A água é tema importantíssimo nesse laboratório. Em parceria com a Escola do Mar, o projeto Rios e Mar desperta a curiosidade para a qualidade e os caminhos que ela percorre, dos oceanos aos bebedouros. A gente fez a análise da água. A ideia do teste de trabalhar com a análise da água dos rios, a gente começou testando os bebedouros da escola. E aí um dos bebedouros apresentou água ácida. E quando a gente viu a análise, nossa, o que está acontecendo? Por que a água do bebedouro está ácida? A gente testou a água de todos os outros bebedouros da escola. Ah não, mas é a água da caixa. A gente fez teste das torneiras. Tudo para chegar à conclusão do porquê que aquela água estava ácida. Então, vem a parte da curiosidade também e a complementação dessas informações. Aí, tá ácida, o que isso causa? O que isso traz de problema se eu consumir uma água ácida? Então, é um processo realmente de investigação e de sanar as curiosidades deles ali em relação à ciência. E a ciência se amplia quando se conecta. No projeto de ciência atmosférica, também em parceria com a Escola do Mar, a professora de geografia entra em cena. Principalmente num projeto como esse, do Ciências Atmosféricas, que já pressupõe a interdisciplinaridade de várias áreas, aqui na escola a gente pega um pouquinho de cada uma, né? A biologia, a geografia, claro, além da matemática para fazer alguns cálculos, a física, que eles ainda não têm essa disciplina propriamente, mas entra ali
na aula de ciências, e a gente consegue que eles já tão jovens vão tendo contato com diversas áreas do conhecimento e possam se interessar e entender melhor o funcionamento das coisas no sentido mais amplo mesmo, do funcionamento do universo, né, e dos processos em si, que não estão só dentro de uma ou outra matéria, mas que se interligam. Juntos, eles fazem análise da atmosfera, observam o céu, interpretam dados climáticos e entendem as forças que moldam o ambiente onde vivem. Esse projeto ele é desenvolvido junto à UFSC, que tem uma parceria com a NASA, e ele acontece no mundo todo, então ele é muito interessante porque dá pra gente cruzar dados de vários lugares do mundo, inclusive aqui na ilha. Outra escola no sul da ilha também recebe esse projeto. E aí, por se tratar de ciências atmosféricas, é legal que a gente consegue ver essas mudanças até mesmo dentro da própria ilha, né? Que é uma ilha grande e às vezes os fenômenos atmosféricos estão diferentes no próprio sul da ilha. E nesse contexto de tantas mudanças climáticas, também é interessante que a gente consegue acompanhar esses dados e conseguir, a partir da escola, pensar em formas de mitigar esses processos que estão sendo tão danosos para a natureza e para nós, seres humanos. De tão legal, o Clube de Ciências é disputado. É uma escolha deles estarem aqui, um interesse genuíno de entender o mundo. Agora chegou a hora mais relaxada do programa. Do laboratório, nós vamos para as salas de cinema com a nossa sessão pipoca. Num mundo onde histórias de bruxas costumam ser previsíveis e cheias de lição de moral sobre poder feminino, Wicked surge como um furacão verde, vibrante, político e cheio de nuances. Dirigido por John M. Chu, o filme adapta o musical da Broadway com uma ousadia que vai muito além dos números musicais. Aqui, cada canção, cada figurino, cada efeito visual servem a um propósito maior: questionar quem que dita as regras. E faz isso sem perder o ritmo, equilibrando entretenimento e reflexão como poucas obras do gênero. A história começa com a Elphaba, uma moça de pele verde, cuja simples existência desafia os padrões de Oz, por ser verde. Na universidade onde ela estuda, ela acaba se tornando alvo de olhares tortos, cochichos, pessoas que a reduzem a um monstro antes mesmo que ela possa abrir a boca. Então, não é difícil ver a metáfora, né? A cor verde representa qualquer diferença em uma sociedade que decide rejeitar as pessoas. Ela representa todos os grupos marginalizados. E enquanto isso, a Glinda, a colega loira e popular, personifica o ideal de beleza, de aceitação. Mas mesmo ela carrega algumas inseguranças, né? Por baixo de toda aquela pompa, dos vestidos lindos da alta costura. A princípio eu até pensei, tá, mais uma história de rivalidade feminina. Mas vai muito além. A relação entre as duas não é simplesmente de rivalidade. É também um espelho de como as mulheres são pressionadas a competir, mesmo quando compartilham lutas invisíveis. E de como elas resistem a essa pressão e lutam pelo direito à amizade, dentre outras coisas. A trilha sonora foi ampliada para o cinema pelo próprio Steven Schwartz, que escreveu todas as músicas, incluindo a letra, né? Então ele manteve as canções icônicas do original da Broadway, que ele já tinha escrito, e trouxe mais 3 músicas novas, além de ter chamado nada menos que 125 músicos para executar os arranjos de forma mais complexa e até cinematográfica. Inclusive ele chamou um dos produtores musicais do Harry Potter para trabalhar com ele também. Ele em si já ganhou vários prêmios, né? 3 Oscars, 2 Grammys, por outros musicais como O Príncipe do Egito e tal, e trabalhou em várias outras obras como Pocahontas, O Corcunda de Notre Dame e Encantada. E ele só não ganhou o Oscar nesse ano porque a maioria das músicas não são originais, né? Digo,
não são novas, porque elas foram escritas para outra obra, que é a peça musical, que já existe há 2 décadas. Mas a execução dos números musicais realmente merecia todos os prêmios, porque quando a Elphaba canta, que está voando livre, dizendo para todos os que tentaram prendê-la no chão, que ela está voando alto, desafiando a gravidade, e a câmera enquadra ela de baixo para cima, isolada no céu, os metais soam mais grandiosos, as cordas mais dramáticas, como se a música em si estivesse realmente nos levando junto com ela nesse voo alto, né? É lindo demais. E uma das escolhas mais interessantes foi que eles não gravaram as músicas em estúdio. Eles gravaram as músicas, as vozes das atrizes, diretamente durante as filmagens, o que trouxe uma autenticidade muito incrível, assim. Você consegue ouvir na voz da Cynthia Erivo toda a emoção, cada respiração, cada nuance da interpretação, o que deve ter exigido também um preparo de outro mundo, né? E até os momentos de silêncio foram cuidadosamente trabalhados, como na cena em que a Elphaba tem uma grande revelação e a música desaparece completamente, deixando só o som de um relógio marcando o tempo. Cada escolha musical serve à narrativa, reforça os temas centrais, e que são temas ótimos de serem trabalhados, né? Porque é um texto que fala não só sobre essa questão da rivalidade, da amizade feminina, de sentimentos que existem, mas não são bem elaborados, enfim. A gente tem também outros discursos muito fortes em jogo. Fala sobre exclusão social, perseguição às minorias, né? Toda a passagem sobre os animais falantes é bem interessante. A gente tem uma crise econômica que gerou fome na população, consequentemente raiva e logo perseguição aos animais falantes, com discursos sobre como eles roubavam o espaço dos humanos, enfim, desencadeando aí um processo de encarceramento em massa e de instrumentalização desses animais, que passam então a fazer trabalhos forçados e são completamente despidos do acesso ao conhecimento e de direitos básicos. Fala sobre propaganda, sobre como os poderosos, e quando eu falo de poder, eu me refiro a poder político e econômico mesmo, né? Sobre como essas pessoas manipulam a opinião das massas em prol das próprias agendas. E sobre como eles demonizam determinadas pessoas, imagens, ideologias. É um texto que fala sobre como as bruxas, queimadas ali em fogueiras simbólicas, eram, na verdade, mulheres instruídas, inteligentes, curiosas, com senso de justiça e poderosas, justamente pela combinação desses fatores. E fala também sobre como elas foram alvo de propaganda e de violência porque elas não servem ao status quo. Então, são realmente muitas camadas que esse filme nos propõe a pensar. E enquanto invade a cena com beleza atrás de beleza. Desde a voz da Cynthia Erivo, passando pelos arranjos e pela letra do Stephen Schwartz, pelos cenários grandiosos, a fofura da Ariana Grande nesse personagem que, mesmo lembrando um pouco aquele estereótipo negativo da loira e tal, ainda assim brilha demais. Literalmente a Glinda brilha mesmo, né? Sempre envolta em purpurina, em tons de branco, prata, rosa, enquanto a Elphaba veste verde escuro, texturas orgânicas, como se a roupa brotasse da terra que Oz insiste em controlar. Até os detalhes da roupa e do cenário do mágico revelam o caráter dele, né? Bastante dourado em cena, ele usa gestos teatrais, lembrando aqueles políticos bem populistas, dramáticos, muito mais preocupado com a própria imagem do que com a verdade. E ele usa roupa verde, como quem veste essa máscara de poder. A Elphaba não precisa vestir, ela é verde. Então o figurino está muito legal e está muito conectado à narrativa. A Cynthia Erivo e a Ariana Grande entregam performances que vão muito além da música também. A Erivo tem uma presença magnética, ela mostra a raiva, a vulnerabilidade de quem luta por justiça, enquanto é pintada como um monstro. E a Grande me surpreendeu. Ela consegue equilibrar comédia e tragédia numa personagem que tem tudo para ser super caricata e ela ainda consegue trazer naturalidade, leveza na interpretação. A dupla funciona muito bem.
Tem alguns detalhes que a gente poderia problematizar e discutir, como o personagem do príncipe, aqui eu coloco entre aspas, que é feito por aquele ator de Bridgerton, o Jonathan Bailey. A função dele na narrativa me parece um pouco perdida, mas são só detalhes que incentivam mais discussões sobre a obra. E talvez na segunda parte, porque essa foi só a primeira, talvez as coisas se encaixem melhor nesse sentido. Wicked poderia ser apenas uma história sobre bruxas, mas prefere ser um convite para questionar narrativas, não só as narrativas fictícias e fantasiosas. E quando termina, não são os efeitos especiais ou as coreografias que ficam na memória, embora muito bonitas, mas a pergunta que a Elphaba lança para o público. Quem decide o que é maldade? Eu sou Oz, o grande e poderoso. Algo mal está acontecendo em nós. A melhor maneira de unir as pessoas é dar a elas um grande inimigo. Você não tem poder de verdade. Por isso preciso de você. Traga-na para mim. Olá! Nosso encontro de hoje tem como fundo, cenário, a ponte de Florianópolis. Nós moramos numa ilha e essa ponte é muito falada, cantada, conhecida internacionalmente. E aqui, um dos nossos escritores, Carlos Stegman, escreveu uma história que é para todas as idades. Uma história que é um mistério. A Ponte Sumiu, com ilustração de Zé da Silva. Ele, Carlos Stegman, que é dono também da editora Carbon, uma editora nova, uma editora aqui de Florianópolis, traz nessa história esse desafio para que todos pensem a importância da nossa ponte, a importância da ponte para a cidade de Florianópolis, a importância não somente da ponte pela ligação, mas também como uma referência da nossa história, uma referência da nossa identidade. E o Zé da Silva, que é um cartunista conhecido, que é um parceiro, né, de vida do Carlos Stegman, traz uma ilustração que é leve, engraçada, com uma sutileza nas emoções dos personagens, realmente que agrada o coração de todos os leitores. E esse livro em especial tem o prefácio de Alcides Bus. Alcides Bus, que também é um escritor de referência e que tem um clube de leitura e que é organizado pela UFSC. Então, fica um presente para que possamos ler e descobrir o que será que aconteceu com esta ponte, ou se a nossa ponte sumisse, como seria. Deixo para vocês um trecho só para dar um saborzinho de quero mais na nossa leitura. Do lado de fora, entretanto, o clima era inverso ao humor da menina. Um intrépido vento sul varria a ilha de Santa Catarina. Trouxe uma chuva fria, fina. Que tempo de bruxa! Resmungou Vitória ao encarar a rua enquanto procurava o carro de Flávio, que se encarregou de buscá-la. No caminho de casa, tentou ver o que se tornara sua obsessão, mas a neblina que dominava a cidade a impedia de enxergar qualquer coisa acima do terceiro andar dos edifícios. No íntimo, a despeito de sua satisfação pelo dever cumprido, sabia que a missão não estava completa. E aí, como será que se completa essa missão? Vamos ler? Espia, gente! Estou de volta aqui no Educa Floripa. Só que hoje eu não vou contar nenhuma história de um livro, não. Eu vou contar para vocês algumas curiosidades da nossa ponte Hercílio Luz. Mas vocês acham que eu não pesquisei antes? Eu pesquisei e ainda eu contei com a ajuda, olha, de uma estimada, de uma historiadora chamada Ellen Rios. Gente, ela me deu cada dica sobre a ponte Hercílio Luz que eu tenho que compartilhar com vocês. Só para começar, vocês sabiam que ano que vem, 2026, a nossa velha senhora, ela vai completar 100 anos.
Meu Deus, tu conhece alguém que tem 100 anos? É bastante tempo, né, gente? Na verdade, a nossa ponte Ercílio Luz, ela começou a ser construída em 1922. Só que ela só foi terminar em 1926. Quem teve a ideia de construir a ponte foi o governador da época, o seu Ercílio Luz. Mas, na verdade, quem construiu mesmo foram os trabalhadores da indústria civil, com materiais, gente, vindo sabe da onde? Dos Estados Unidos, como o aço e as barras de olhau, que é aquelas que dão aquela boniteza da nossa ponte, sabe? Olha, ela foi tão importante, mas tão importante para o desenvolvimento da nossa ilha, porque ela foi a primeira ligação entre a ilha e o continente. Antigamente, não tinha, né, como fazer a travessia. E eles dependiam dos barcos. Ô, gente, e quando dava o vento sul, como é que eles iam atravessar? Teve casos, né, que a Ellen me contou, essa historiadora, que teve barcos que, em vez de vir aqui para a ilha, foi parar lá para o sul da ilha, para o norte da ilha, por causa do vento. E ela é a única ponte pêncil que ainda existe, construída com barras de olhau. As outras, ó, foram tudo pro chão. Caíram tudo. Ela é patrimônio cultural do município, do estado e também do Brasil. Tá, gente? Ela, na verdade, não ia se chamar Ponte Ercílio Luz. O primeiro nome dela era Ponte da Independência. Porque ela traria independência, gente, no trajeto ligando a ilha ao continente, tá? Mas sem depender da questão do clima, do vento, como eu falei para vocês. Só que assim, ó, o seu Ercílio Luz morreu antes da inauguração. Aí mudaram o nome da ponte. Só que antes dele morrer, eles tiveram uma ideia. Fizeram uma ponte de madeira pequenininha e levaram lá para o seu Ercílio Luz para ele inaugurar de forma simbólica. Vocês acreditam que a ponte foi interditada em 1982? Não podia passar mais carro, só passava as pessoas a pé. Depois, em 1991, ela ficou fechada. Não passava pessoas, não passava carro, não passava nada. Fechada. Até o ano de 2019, quando ela foi reinaugurada após uma grande restauração. Nesse meio tempo que ela ficou fechada, a ponte Colombo Salles, do ladinho da Ercílio Luz, foi inaugurada em 1978 e a ponte Pedro Ivo em 1991. Vocês gostaram de saber um pouquinho mais sobre a nossa velha senhora? Se tu não conhece a nossa ponte Ercílio Luz, te organiza, vai dar uma visitadinha lá. Nos finais de semana, ela fica aberta para visitação, para tu fazer um retrato. Eu vou contar uma coisa para vocês. Eu morro de medo de passar naquela ponte, gente. Mas vale a pena a visita. Um beijo para vocês e até a próxima história. Olá, queridos! Eu sou a Mocotinha e hoje eu tô aqui no Educa Floripa contar para vocês mais uma das tradições de Florianópolis, dessas que eu gosto, não tem? Essa daí tá um pouquinho esquecida. Com essa nova geração, ficou um pouquinho lá para trás. Mas é sempre bom a gente relembrar, não tem? É aquela do Pão por Deus. Eu acho tão bonito, gente. É uma tradição trazida para Florianópolis pelos portugueses. O que vocês não sabem é que lá em Portugal, quando era dia 1º de novembro, que é o dia de Todos os Santos, as crianças preparavam um cartãozinho em formato de coração, com seus próprios versos, decoravam do jeito que eles queriam. Passavam de casa em casa, fazendo a troca do seu cartãozinho por um pedaço de pão, por uma bolacha ou uma outra guloseima, não tem? Aqui no Brasil, essa tradição virou uma forma de carinho e afeto para a gente distribuir cartões para quem a gente gosta. E é muito fácil de preparar. A gente precisa de um papel e uma tesoura, de preferência uma tesoura que não tenha ponta. Você vai precisar recortar em formato de coração enquanto você vai pensando no seu versinho. E é lógico que eu já tenho o meu, né? E eu vou dizer para vocês: lá vai meu pão por Deus nas asas de um passarinho. Leva todo o meu amor para vocês, estimadinhos. Olha que lindo, gente. Gostaram? Se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre essa linda tradição, existem várias leituras que vocês podem fazer. E eu trouxe uma sugestão para vocês hoje, que é este livro aqui, ó. É Tempo de Pão por Deus, de Eliane Debos. Um beijo bem grande para vocês e até mais.
A curiosidade é o que move o conhecimento, que a ciência continue despertando perguntas, ideias e descobertas. O Educa Floripa de hoje fica por aqui. Eu espero você no próximo programa. Até lá!